Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Nossa, tão bom ver vocês. Acho que vou ficar aqui um tempão olhando rostinho por rostinho. Eu estava aqui pensando, né? Hoje a gente vai falar de relacionamentos. Que possamos nos sentir todos bem-vindos, acolhidos em casa, respirando, como foi dito na prece, né? Profundamente, para que a gente possa focar o nosso pensamento e sair daqui preenchido. Porque quando a gente está preenchido, a gente fica mais forte e pode levar a nossa vida e passar pelos desafios mais fortalecidos, né? Então, o assunto de hoje, como foi dito, é simpatia e antipatia terrenas. O assunto da hora, né? Sempre da hora da nossa vida, porque, afinal, o que nós viemos fazer aqui, se não, quem sabe, aprender a conviver, aprender a aceitar, aprender a amar aqueles que estão bem próximos da gente. Mas a primeira reflexão que eu quero hoje, que todo mundo tenha junto, é o seguinte: para eu me relacionar, para que eu tenha o bônus de ter mais simpatia, sentir mais simpatia e gerar mais simpatia do que a outra palavra, primeiro eu preciso respeitar e aceitar o que Jesus veio nos ensinar e falou com muita seriedade, com muita determinação, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, hoje, a gente já começa refletindo muito sobre isso. Eu preciso me amar, porque quando eu me amo de verdade, fica tudo muito mais fácil. Mas fica. Porque todo o resto diminui a sua importância e eu vou me relacionando com a vida de uma forma mais leve, porque tudo que é muito importante fica pesado. E aí, às vezes, viver fica chato e complicado. Aí eu complico não só a minha vida, como a vida das pessoas. Então, amar ao próximo como a si mesmo consiste em eu me aceitar, em eu gostar de mim do jeitinho que eu sou. Nem mais nem menos, do jeito que eu sou. Então, à medida que nós formos, passando as informações, vamos sempre lembrar disso. Eu vim hoje aqui para aprender a me relacionar comigo. Porque quando eu aprendo a me relacionar comigo, todo o resto vai melhorando. Então a gente começa já com essa imagem, que é muito impactante, né? Ela é bonita demais. O que essas pessoas têm para oferecer, não é? Depois a gente volta nela. Vamos ao nosso estudo. Livro dos Espíritos, a questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido às circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Quem aqui já não ouviu, uma expressão como essa?
dentre tantos milhões, dentre tantos milhares, dentre tantas centenas. Nós dois aqui, tendo essa oportunidade preciosa de viver. Viver, não importa o tempo, mas estamos juntos, um aprendendo com o outro. A questão A: não lhes seria mais agradável reconhecerem-se? Imagina, né, que confusão que seria. Pô, lembrei de você. Pronto. Aí a gente já começa a ficar incomodado, né? Eu lembrei de 1880, a gente lá na esquina do Rio de Janeiro, lembra? Não ia dar certo. Então, nem sempre seria mais agradável reconhecerem-se. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Aí a gente faz só uma pequena alusão aqui. Quando a gente parte para outra vida, né? Aí tudo vem às claras. No entanto, vamos lá. Quantos inconvenientes realmente aconteceriam se eu lembrasse daquela pessoa que vai me fazer lembrar do que eu vivi com ela? Quantas vezes nós já ouvimos falar da mente consciente e inconsciente? A mente consciente é aquela que me torna aqui presente, saber quem eu sou, onde eu estou, qual é o meu endereço, quem é minha família, meus amigos, tudo que eu lembro. Mas existe um HD deste tamanhão, que é a mente inconsciente, onde estão todas as minhas pastinhas, todos os meus arquivos, todas as minhas informações. Mas acreditem, todas essas coisas que eu não lembro estão determinando o que eu sou agora, as escolhas que eu estou fazendo agora, inclusive vir aqui para ouvir Jaqueline falar. E aí, imaginem vocês, lá na minha mente inconsciente que estão as minhas histórias. Não é só a história de 2 anos de idade dessa pessoa aqui. É o meu arquivo, né? Se é inconsciente, tem algum motivo. É para eu realmente não lembrar. Porque se eu lembro, é como se eu ficasse o tempo inteiro pensando naquela dor, naquela dificuldade, no quanto eu demorei para chegar até determinado ponto, aquela pessoa não me cumprimentou como eu queria, e a outra também não. E aí, à medida que a gente vai entendendo que entra no esquecimento, é para facilitar o aqui e agora, vocês imaginem só, se todo mundo aqui sentadinho, sem se reconhecer, de repente lembrasse do outro, que confusão ia dar aqui. A gente não ia conseguir ouvir a voz de um nem de outro, porque ia ser assim meio complicado, por alegria ou por antipatia. Existe foi uma das primeiras lições que eu tomei quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, é uma afirmação, né, de Emmanuel, que diz o seguinte, e o engraçado que foi nesse salão, não sei em que momento que eu estudei isso, e aí eu fiquei imaginando a gente aqui no corredor, cruzando com as pessoas, e aí, aquela pessoa que você não gosta, que é mais difícil, não, com ela eu converso depois, não, eu não vou perguntar nada a ela porque ela é brava, ou então, sabe? E aí Emmanuel diz o seguinte: quando a gente experimenta antipatia, quando a gente experimenta uma repulsa, uma dificuldade, é agora, é nesse exato momento. É uma breve lembrança, né? Porque a sensação é o despertamento. Estou com a sensação, estou intuindo, estou repelindo, estou excluindo. Aí o que eu faço? Eu vou procurar conhecer essa pessoa agora. Não dá. Vou orar por ela, vou pensar o bem dela. E aí as coisas se acomodam, porque é nessa hora que a gente tem que fazer a correção. Porque toda dor, todo incômodo está ali para ser um professor nosso. Sempre um professor. Mas a gente tem mania, né, de sacudir a pedra do calçado, porque dói, né? Realmente dói.
A gente quer sentar no grupinho que é mais favorável, né, das simpatias. Mas, no planeta Terra, em momentos como esse que estamos vivendo, melhor para a gente quando a gente perceber uma antipatia ir lá correndo e corrigir. Mas como é que se corrige, né? Será que é puxando assunto e levando a pessoa para conversar em outro lugar, sei lá, tomar um sorvete e ir à praia? É um sorriso, um olhar acolhedor. São pequenos gestos, pequenos passos, nada enorme. É aí que a gente se perde, né? A gente acha que para mudar precisa fazer uma coisa desse tamanhão. Não precisa. São pequeninas coisas, assim, ó, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. De repente, aquilo que era deste tamanhão, tem um amigo meu aqui que sabe disso. Se você quer consertar uma casa, é melhor ir aos pouquinhos, né? Porque se for deste tamanhão, a gente não vai. Dá trabalho, tempo, dinheiro. Nós somos assim. A nossa obra pessoal, a gente tem que encarar assim. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. E, por fim, do jeito que o tempo passa rápido, eu quitei a minha dívida mais rápido ainda. Então, a questão 387. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Essas duas questões, elas são meio complexas, tá? Mas todas as duas têm o mesmo viés, que nada mais é que o magnetismo. Sabe quando a gente percebe uma energia percorrendo o corpo? Tem gente que a emoção aflora, né? Se arrepia e passa vergonha. Porque o outro percebeu, me emocionei. Emoção à flor da pele é a aproximação ou repulsão de uma energia. Nós somos energia condensada. A ciência está mostrando para a gente, está abrindo a nossa consciência cada vez mais. Porque nós, até pouco tempo, tínhamos uma identificação imensa com aquilo que a gente vê, sente. Quando, na verdade, o fundamental, o que mais nos interessa é invisível aos nossos olhos. Antes que eu fale sobre uma rotina interessante, vamos voltar a isso aqui, senão fujo do tema. Magnetismo. Nós somos seres magnéticos. Tudo o que eu penso atrai em mesma proporção aqueles que pensam igual. Gente, o que é pensamento? Pensamento a gente toca? Dá vontade, né? Dizem, porque eu não lembro, que quando a gente desencarna, está tudo exposto, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que estudar muito, se educar, para a gente não ficar com esses pensamentos assim, que fervilhando, com as nossas antipatiazinhas. Porque quando a gente desencarna, o outro vai perceber, é como se tivesse um balão, né? Em neon aqui o tempo inteiro. Ih, lá vem fulano. Ou então, ai, não quero falar. Isso é só para a gente ser bem educado. Nós estamos o tempo inteiro pensando, e meu pensamento é energia. Eu não vejo, mas eles estão aqui dominando, inclusive, o meu dia, né? A maior parte de nós pensa mais do que gostaria. E quando tenta fazer a seleção e botar a mente ali, quietinha, para focar em alguma coisa, não é mais fácil a gente pensar em coisa negativa? Quando a gente quer se educar, estou falando coisa que não devo, estou pensando coisa que não devo.
Medo. Medo é aquela emoção que faz com que a gente faça tudo errado. Quando a gente tem medo, a mente, ela é um cavalo selvagem, ela simplesmente faz o que quer. Vocês não sabem disso? Todo mundo já deve ter passado por sensações de medo em pequena ou maior escala. Aí vamos imaginar igual desenho animado. Quanto mais medo, mais eu estou ressoando essa energia, e aí eu estou chamando todo o medo que tem pelas redondezas. E aí aquele que era um medo meu, já não é mais meu. Por isso é que quando o medo começa, se a gente não se educa, porque educar é aprender, né? Eu preciso entender. Eu entendo, estou me educando, estou aprendendo, aí fica mais fácil quando eu entendo que eu estou... Não é mais um pensamento que é o cavalo selvagem, já sou eu, é o meu corpo. Magnetismo é algo extraordinário e que naquela época não tinha como provar, não tinha tanto experimento, não tinha tanta ciência. Hoje há, quantos experimentos há que provam para a gente como nós somos energia, e muita energia. Então, se eu sei o que é isso, o que eu faço com a minha energia? Na maior parte das vezes, eu estou desqualificando essa energia. Quer ver? Todo mundo aqui pensa no que pensa? Capciosa pergunta, né? Está todo mundo aí pensando no que está pensando. Ó, quer ver uma coisa? Eu estou aqui falando, quantas vezes o pensamento de vocês está lá fora? Fala a verdade. Vamos aprender a falar a verdade. Aí, voltou a voz de Jaqueline. E aí ela já está lá na outra questão. Leitura. Estou eu lendo. Quantas vezes? Eu faço isso. Mas eu estou treinada, então eu volto. Que capacidade impressionante é essa que eu tenho de ler, leio, em voz alta, e meu pensamento está lá na esquina. Já passaram por isso? Entenderam o que é a gente? Isso é nada perto do que a gente é capaz. Então eu tenho uma qualificação extraordinária, um talento extraordinário. O que eu faço com esse talento? Não presto atenção nele. Vamos prestar atenção no que a gente pensa. Porque quando a gente pensa no que pensa, aí eu posso ter um dia melhor. Nunca mais eu vou ser um cavalo selvagem. Porque eu estou no aprendizado de mim mesmo. Por que é mais fácil aconselhar o outro, gente? Não é? Todo mundo sabe o que é. Tem a receita prontinha. O outro está em sofrimento, a gente vai lá e diz assim, faz assim. A gente fica feliz, né? Porque a gente sabe. Mas a gente consegue aplicar na gente? Divaldo diz, porque Joana diz, que é o quê? Imaturidade psicológica. A gente está lá em alguma idade e nem se deu conta. Então, eu faço a coisa errada e eu digo, quem fez foi meu irmão. Não dá mais para a gente viver assim. Já foi divertido, hoje é pesado. Por quê? Tudo está mudando. Igual um aparelho, que tenho certeza a maior parte aqui não tem mais saco de ler o manual, né? Porque ele muda semana seguinte, na outra semana, e estou me sentindo um inútil. Tudo está mudando velozmente, está evoluindo, e a nossa angústia é que eu quero acompanhar, mas eu não consigo, porque eu não estou dentro de mim. E quando eu não estou dentro de mim, gente, é muito mais fácil eu criticar o outro. Quando eu não estou dentro de mim, é muito mais fácil eu ver o erro do outro. Quando eu não estou dentro de mim, tudo é difícil na minha vida, e é mesmo. Percebam, vocês vão lembrar aqui agora. Quando a gente está chateado, está bravo, está irritado, a gente vê saída para o problema?
É a mais comum a gente dizer assim, sai da minha frente, não quero falar. Hoje não está bom. É que eu tenho que ser bem educada, né? Isso tudo vai para a internet. Eu tenho que buscar frases que depois não vão dizer, olha, está deseducando. Mas todo mundo aqui entendeu, né? O que a gente faz. Aí percebam, quando a gente melhora os humores, como diz uma amiga minha, os nossos temperos, eles estão mais equilibrados, aí eu consigo aceitar a dificuldade do outro. E aí, então, vamos lá. Com a licença, porque eu vou falar de algo que me foi relatado e a pessoa está aqui. Mas ninguém vai saber quem é a pessoa, porque é uma vitória. E vitórias a gente tem que compartilhar, tá? Então, existia 2 pessoas em conflito. Muito difícil a convivência. Uma dessas pessoas gritava sempre com a outra, quando não havia xingamentos, quando não havia crítica, cobrança. Entenderam, né? Ninguém faz isso. Ninguém tem esse outrozinho aí que a gente vai lá e... Então, essa pessoa, ela foi amadurecendo, a irritada, a muito brava, ela foi amadurecendo, foi entendendo, ela foi tendo uma percepção diferente. E um dia, estavam essas 2 pessoas na rua, e uma delas falava para ela assim, cuidado, vai por aqui. Aí a outra pessoa já estava começando a ficar incomodada, e já queria gritar. Mas aí, de repente, se deu conta, e disse assim, não é nada disso. Ele só queria me ajudar. Isso é muito grande. Qualquer um de nós pode passar a enxergar a vida e o outro dessa maneira. Então, aquilo que seria uma antipatia, uma dificuldade, se torna o quê? Um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Quando eu finalmente reconheço que o outro está querendo me ajudar. E não o outro é o quê? É o chato. O outro é aquela pessoa que está me incomodando. Ninguém vive isso, né? Também. Então, gente, não importa a idade que a gente tenha, maturidade é algo que se conquista. Mas a gente só conquista o dia que a gente descobre o seguinte, melhor eu me cuidar, melhor eu gostar de mim, melhor eu me fortalecer, porque aí eu aguento. Essa imagem, ela é muito boa, porque fala de energia, de magnetismo, apesar das pessoas estarem se abraçando, né? O que diz aqui? O primeiro contato entre 2 pessoas não é pela pele, é a energia. Não é verdade? A gente mal conhece a pessoa, parece que já percebe, é uma percepção, não é o tato, não é pelo abraço, não é nem pela convivência, né? É assim, pô, essa pessoa me pareceu ser legal, a energia dela é boa. Quantas vezes a gente fala isso, a energia dela é boa? E a energia dela não está boa hoje. Vejam, nós somos energia, porque é ela que chega primeiro. Quantas vezes o Chico ele era solicitado para que viesse uma mensagem para alguém? Gostaria muito de receber uma mensagem. Eu sempre que falo de energia e desse encadeamento da alma até o corpo, eu lembro disso. Ele sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Tudo na nossa vida, gente, é de lá para cá. Lá, não estou falando do corpo, eu estou falando dos outros corpos. Então, é de lá para cá, é da minha alma até o meu cérebro começar a ativar tudo aqui nesse corpo
perfeito. E aí eu poder sentir a vida, fazer as minhas escolhas ou não. E aí vamos pensar de novo nessa imagem. Se o primeiro contato que eu tenho com as pessoas é pela energia, que energia eu sou? Vamos pensar nisso. Que energia eu sou? A minha energia, ela está boa ou ela não está? Podem perceber. Quanto mais pessoas, por exemplo, quanto mais pessoas irritadas eu atraio, quem é o irritado? Sou eu. Quanto mais pessoas problemáticas eu atraio, e eu não gosto, a gente nunca gosta, né? Quem gosta de gente crítica? Irritada, brava, triste. Ninguém quer. Né? Sempre a gente fala sobre isso. Ninguém quer, a gente quer a pessoa positiva, otimista, quer aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que tem um olhar acolhedor. Ou seja, a gente quer isso. Mas aí a gente fica às vezes frustrado porque não tem. Não tem porque não tem mesmo, ó, dentro de si. Então a gente precisa qualificar a nossa energia. A gente precisa melhorar, perfumar a nossa alma, sabe? Tá difícil, aliás, não se deve nem falar essa palavra, né? Tá difícil. Tá complicado? A gente tem que arrumar uma maneira de melhorar, mas não é resolvendo de uma vez só, né? É um precioso dia de cada vez. Para a gente chegar ao número 10, a gente passa por 1, 2, 3, né? Deixa eu ver se eu lembro da frase, ela é maravilhosa. Para se chegar à primavera, a gente precisa passar por todas as estações. Isso somos nós. Se eu estou em inverno e eu aspiro à primavera, eu tenho que passar pelo ciclo. Eu não posso pular a etapa. Não posso, igual a criança. A criança não pode, o bebê não pode queimar a etapa, né? Tem que ser muito bem acompanhado para ser um adulto mais inteiro. 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem, de novo. E essa repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Está bem respondido, não está? Mas se eu tenho essa repulsa instintiva, de novo, como a gente já falou, o que eu faço? Porque talvez essa pessoa não volte na minha vida. Aliás, vamos pensar na equipe que mais próxima da gente está? Os nossos mais íntimos. É a nossa família, não é? Já pararam para pensar? O espírita tem que parar para pensar nisso. Para reunir aquela equipe, leva, às vezes, séculos. Finalmente reúne a equipe. E aí, ao invés de eu estar de mãos dadas, eu estou assim. Se eu não estou assim fisicamente, eu estou assim mentalmente e emocionalmente. E é muito comum a gente dizer assim, vai morar com ele, aí você vai ver quem é a pessoa. Né? É verdade. Vão morar comigo. Vamos morar com cada um de vocês aqui. Vamos fazer uma troca de lares. Só os íntimos sabem quem nós somos, porque a gente tem a liberdade de ser quem a gente é. Ai, graças a Deus, não é não? Então, os íntimos nos conhecem. Pronto. Já é o suficiente para, ao invés de eu criticar, eu dar a mão mesmo. Tá difícil, vamos mentalizar. Quer ver uma forma muito gostosa de aproximar? É a gente mentalizar aquele grupo familiar de mãos dadas, com um belo sorriso no rosto.
E gratos pela oportunidade de estarem juntos nessa vida, nessa experiência, porque ninguém está junto à toa. Ninguém. Viemos uns para ensinar aos outros, uns para ajudar aos outros. Às vezes a cura é pela dor. Né? Talvez a gente não tenha aprendido antes, aí quando vem dói. Tem pessoas que realmente têm uma configuração familiar mais desestruturada, ou uma vida que a gente considera assim, né, mais difícil, mas tudo é aprendizado. Então, imaginem, não importa onde essas pessoas estejam, e nem se ela estiver desencarnada, porque o Espiritismo fez o que com a morte? Matou ela. Matou, acabou. Não tem mais essa. Então, eu estou aqui, nessa dimensão, mas quem eu amo e não está mais aqui, nessa dimensão, está aqui. Ui, às vezes emboladinho na gente, a gente nem sabe. Então, importa mãos dadas, sorriso no rosto e muita gratidão, porque todo mundo tem algo a oferecer. E o normal é a gente não aceitar o que o outro tem para oferecer. Sabe por quê? Porque a gente é igual. Aí a gente fica irritado, fica bravo. Família é a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Melhor coisa que pode acontecer. Porque sem família, a vida torna-se uma outra história. Né? Muita montanha para subir e descer. Esqueci o nome da atleta de novo. Vamos ver se vocês lembram. Me perdoe. É a que era, né? Vamos dizer porque nunca vai deixar de ser atleta olímpica, que quando ela foi esquiar, acidentou-se. A Laís, gente. Laís, querida, obrigada. A Laís, com uma inteligência de corpo extraordinária, com uma vida completamente voltada para essa condição, super qualificada, em dado momento da experiência dela, teve rompido esse contrato. Ninguém faz ideia, nenhum de nós faz ideia realmente do que é o dia de uma pessoa tetraplégica. Tá? Ninguém faz ideia. Primeira coisa, nunca estão sós. Nem para ir ao banheiro. E quando namoram ou estão casados, nem nas brigas conjugais. Quando tem um cuidador. Porque tem que ter, né, gente? Senão a família adoece. E aí, vejam que aprendizado ela nos traz. Depois de uma longa conversa com o jornalista, em que ela falou da vida dela, da condição dela, ele perguntou finalmente, então, do que é? O que é que você sente mais falta? Aí ela disse, de um abraço. Eu sinto falta de um corpo encostado no meu corpo. Ela não sente, entenderam? Por favor, se toquem. Sintam o corpo de vocês. E digam para o corpo de vocês, querido corpo, eu te amo. Muito obrigada por me trazer até aqui. Muito obrigada por tudo o que compartilha comigo. Muito obrigada por todas as experiências que eu vivi através de você. Me desculpe os momentos em que eu fiz mau uso de você. Pela minha intemperança, impaciência e as dificuldades. Mas agora eu entendo
o quanto você é importante para mim. Porque enquanto o outro está ao meu lado, você é parte de mim. Por isso, querido corpo, desculpe se dói. Desculpe se eu te cortei. Desculpe se eu te ignorei. Desculpe, porque agora eu estou aprendendo a te amar. E se eu te amo, eu também estou aprendendo a me amar, com todos os temperos que eu tenho. Porque os temperos que eu tenho são únicos, porque eu sou único, único. E tão precioso que eu ainda não absorvi essa ideia. Mas eu estou aprendendo. Então vamos ser gratos, muito gratos. Porque a experiência nossa, nesse momento, é extraordinária. Qual é o dia mais importante da minha vida? É sempre hoje. Qual é o momento mais importante da minha vida? É sempre agora. Porque se ontem eu não aprendi, hoje eu estou aprendendo. Se eu penso bem, eu transpiro bem. Se eu sou simpático, eu transpiro simpatia. Se eu antipatizo muito facilmente, não só com pessoas, né? Com o tempo. Quanta gente fala mal do tempo? Ó, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar aqui. Se está sol demais, que calor. A temperatura desce, a gente fala mal do tempo. Se venta muito, não aguento esse vento de Cabo Frio. Aliás, alguém aqui está com saudade do vento de Cabo Frio? Eu tô, gente. Também, né? Porque, que cidade maravilhosa para ventar. Eu tenho que ser uma pessoa simpática. Ser simpático é ser grato. Então, é o quê? É um mecanismo de autoeducar-se, né? Será que eu já li tudo aqui? Acho que já, né? Não. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Muito boa essa pergunta. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. E eu dei spoiler da questão, porque eu já falei dela, não falei? Está aqui. Me antecipei. Tudo depende de nós. A gente se eleva à vida, poxa, um upgrade, gente, vale a pena sorrir. Não dá. Não consigo sorrir quando eu entro nesse lugar. Me sinto mal. Dá um jeito, gente. Dá um jeito, porque a gente precisa. É hábito. Se eu não me habituar. Quantas vezes a gente fala isso para filho? Quando a gente leva um filho pequeno numa festa e a criança não quer ir, ela quer ficar, então ela fica do seu lado e a gente fala assim: vai lá, olha quanta criança brincando. Vai falar isso para a gente. Vai lá, sorri, conversa. Entenderam? A gente é imaturo quando fica turrão e não quer se mexer. Aliás, outra dica. Sempre que a gente adoecer, e tem pessoas que adoecem severamente, né? O corpo está com muita toxina já. Sabe de onde vêm as toxinas? Da fermentação dos meus maus pensamentos. E eu vou me intoxicando. Por isso que a gente vai ficando velho e vai ficando doente. E vai, tá? Os jovenzinhos aqui tratem de se cuidar. Vamos sorrir mais, vamos ser mais simpáticos, gente boa. Vai estudar a doutrina, vão aprender, vão fazer terapia, sei lá. Vão caminhar no mar. Vão sorrir para o céu, mas vamos mudar.
Porque a gente envelhece e fica lá cheio de toxina. E aí dói, né? Ó, dói braço, dói o corpo todo. Inflama o corpo se eu tiver com muita raiva guardada. Ai, fala sério, não vale a pena, entenderam? Não vale. Vamos pensar diferente? Então, vamos seguir. A foto de novo. Agora vamos elaborar isso melhor. Vamos ler juntos? Eu e tu somos uma coisa só. Não posso te maltratar sem me ferir. Gente, isso é muito profundo. Aí, eu não falo, mas eu estou maltratando a pessoa. Não estou? Falando mal? Mas mamãe me ensinou que eu tenho que ser educado, né? Não posso falar o que eu não devo falar. Mas está aqui, os pensamentos estão fermentando. Aí eu vou lá para outra dimensão, cruzo com a pessoa. Pronto. Aliás, alguém que sabe quando vai para outra dimensão? A gente não sabe, não é? Esqueci. Alguém sabe aqui quem é o autor? Que o Marcelo Turra até fez um seminário chamado Treino para a Morte. Manuel Filomeno de Miranda? Treino para a Morte, por favor, pesquisem isso. É sensacional. Ensina a gente a ser legal aqui, para que quando a gente chegue na outra dimensão, esteja tudo, né, mais facilitado para a gente. Então, eu e vocês, nós somos uma coisa só. Quando eu penso mal de vocês, eu afasto vocês e eu me afasto. Quando eu penso mal de uma situação, eu estou me igualando a ela. Quando eu entendo que eu faço parte de vocês e vocês fazem parte de mim, o que eu vou querer? Porque eu vou querer me ferir? Imagina esse encontro. Djanira deve ser a pessoa mais famosa nas palestras, né? Todo mundo fala dela. Imagina eu destratando Djanira. Ela não vai gostar. Ninguém gosta. Mas aí ela vai dizer assim, bobagem. Ela só está no mau dia hoje. Mas tem um pensamento dela que está dizendo assim, detestei. Ai, que criatura. Não é? Ai, adorei agora. Essa palavra criatura está sempre na boca dela, né? Criatura, eu te amo. Criatura, cadê você? E também, quando criatura não faz a coisa direita, ela diz, que criatura. Isso somos nós. Tá? Bom é quando essas coisas saltam, a gente toma um susto, né? E aí a gente fala assim, opa, ainda não aprendi. E tem mais uma questão. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem o pior espírito ou na que tem o melhor? Ótima pergunta. De quem é a culpa? Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Já o bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Ó, é uma criatura amadurecida, não é não? Ó a reflexão de um espírito mais elevado. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Essa é a lição dos espíritos para a gente. Percebam, quem sou eu aqui?
Eu sou aquele que não julgo o outro, que estou entendendo que ele está no momento, que um dia ele vai compreender. Como diz aqui, esses sentimentos não são meus. Quantas vezes a gente ouviu assim, né? Alguém vai e fala uma coisa que a gente não gosta e o amadurecido ou aquele que estudou pra caramba e decorou o texto, ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele se ele está sentindo isso. Eu não estou sentindo. Aí vai feliz embora. Às vezes a gente decora isso, mas quando a gente aprende, aí é diferente. O outro está no momento dele. Gente, é libertador. Quando finalmente a gente não sente repulsa, não sente raiva, não se descontrola pelo desequilíbrio do outro. Quando eu digo outro, é aquele que a gente convive, tá bom? É o mais íntimo mesmo. Ali a gente aprendeu. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor, melhores pessoas você atrai. Tem que... Fotografa isso na mente. Vão pensando e falando isso. Quanto mais você se torna uma pessoa melhor, melhores pessoas você atrai. Magnetismo, de novo, magnetismo. Eu sou puro magnetismo. Então eu vou sempre atrair aquilo que é compatível comigo, não é não? Então vamos pensar. Eu quero melhores pessoas na minha vida? Eu quero melhores condições na minha vida? Eu quero mais alegria na minha vida? Eu quero mais saúde na minha vida? Eu quero mais dinheiro? O que eu quero? O que está me faltando? E está me tornando uma pessoa doente? Pronto, é ali que eu vou me esforçar. Antes da gente ler isso aqui, eu estou vendo ali o tempo. Vou ser mais tecnológica ainda e vou ler só um parágrafo de um texto que está desde que eu li, de um estudo muito profundo que eu venho fazendo, é dos que mais me impressionou. E eu vou compartilhar com vocês. Tudo aquilo que deploro, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda situação em que me sinto culpado, eu excluo. Assim, vou me tornando cada vez mais pobre. Se nós formos trazer essa questão para a vida material, faz sentido. Se eu for trazer para o Evangelho, faz muito sentido. Porque o que Jesus nos ensina? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos entender. Cada vez que eu não gosto de alguém e eu mando ela embora da minha vida, é uma exclusão, não é? Eu excluí. Fiquei mais pobre. E não me dei conta. Uma parte minha foi com aquela experiência. Moro numa cidade, não suporto mais ela. Vou para outra cidade. Excluo essa experiência da minha vida. Estou mais pobre. Tenho alguém que já amei muito, mas agora eu não quero mais. Eu excluo. E lá foi outra boa parte minha. Entenderam? Eu vou ficando pobre. O que é pobre? Eu trouxe isso para a gente pensar em magnetismo, energia. Eu vou me esvaziando, porque eu só excluí. O que eu coloquei no lugar? Porque se eu excluir, eu decidi que eu não quero mais, mas eu não elaborei, eu vou ficando vazio. E aí sabe o que gente vazia faz? Sabe a angústia? A angústia é isso. Medo? Mesma coisa.
Porque sempre que a gente tem medo, a gente quer compensar de alguma maneira. Eu vou me tornando vazio de mim mesmo e aí eu tenho que preencher. Aí eu preencho, sabe com o quê? Vocês já sabem? Eu compro mais do que devo, eu jogo mais do que devo, eu falo mais do que devo, eu como mais do que devo, eu bebo mais do que devo, e eu vou me entupindo para que aquele vazio seja preenchido. Mas eu estou esvaziado de mim mesmo, porque aquelas experiências que se foram, junto delas, quando adoeceu, também foi meu sorriso. Também foi aquela visita que nós fizemos juntos. Também foi aquele passeio na praia. Também foi os cuidados que eu recebi, mas que eu não dei valor. Então vamos pensar com muito amor, com muita gratidão, em todos aqueles que nós excluímos deliberadamente. Eu vou excluir, tudo bem, mas eu vou precisar repor. E aí a gente vai repondo às vezes, né? Tudo igual, já perceberam? Porque eu não mudei, eu preciso mudar. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso me reconhecer, eu preciso fazer as pazes comigo. E aí sim, eu me torno uma pessoa melhor, mais feliz, mais leve. Gente, não estou falando de peso corporal, eu estou falando de peso ou leveza de alma. Não é uma gostosura quando a gente diz assim, minha alma está leve. Que é a mesma coisa que dizer, minha consciência está tranquila. Peso, culpa, é porque a gente sabe que a gente podia ter feito diferente, mas não fez. Não amadureci ainda, mas nós estamos aqui para quê? Para aprender, tá bom? Como eu estou vendo que a hora está indo, eu gosto de encerrar na hora, eu quero ler isso aqui. Vamos refletir juntinhos? A simpatia de luz é aquela que temos com o perdão, que gera alegria. É a que temos com indulgência, que gera amizade. É a que temos com o trabalho, que gera conforto. É a que temos com a benevolência, que gera tranquilidade. É a que temos com o amor, que finalmente gera a felicidade. Então, ser feliz compreende passos, pequenos passos, que nós vamos dando, mas veja, não é para fora de mim, é para dentro de mim. Nós somos lindos, sabe? Cada um tem um talento. Eu olho aqui para vocês, né, como eu estou na casa que eu frequento, eu conheço tanta gente aqui, e tantos de vocês eu preciso. Os que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu digo de novo, também preciso. Porque nós precisamos uns dos outros, isso é maior do que a gente imagina. Deixa eu ver, quero falar sobre isso rapidamente. Amar alguém é bom, mas amar a pessoa que você se tornou, isso é incrível. Gente, olha, não importa a hora que a gente vai embora dessa experiência, a gente tem que sentir saudade dela, entenderam? Sentir saudade. Não vamos perder tempo. Estou com 78 anos. O que eu faço agora? Está aqui. Bora aprender a se amar. Porque quando a gente se ama, a gente é irresistível. Deixa eu ver se tem mais bilhete aqui. Isso aqui. Sinto muito. Quem já não conhece, né? Essa ideia. Sinto muito, perdoa-me, amo-te, sou grato. É assim que a gente deve entrar nos locais, na vida de alguém. O outro sente, não sente? Não precisa nem olhar para a gente. O outro percebe.
E aí eu vou usar essa outra tecnologia aqui de novo para compartilhar com vocês. Eu quero encerrar dessa maneira, porque isso me emocionou demais. E tem tudo a ver com o que todos nós temos oportunidade de vivenciar num trabalho de equipe, num trabalho numa casa como essa, numa convivência honesta, justa, amorosa, solidária. Aqui é um laboratório para que a gente possa experimentar na nossa intimidade. A maior intimidade, torno a dizer, é dentro de nós. Então, uma pessoa muito especial me mandou essa mensagem, foi hoje. Ela nem sabe que eu vou compartilhar. Benditos. Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar as nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar a nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa na nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados, que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. É essa experiência que nós vivemos quando estamos em ambientes regenerados. Que isso se torne realidade na vida de todos nós, porque todos nós vamos ter a oportunidade de viver em ambientes regenerados. Mas para isso acontecer, eu tenho que me pacificar e ser ninho para aqueles que chegam. Mas, de novo, eu só consigo ser ninho se eu for ninho comigo. Desejo a vocês uma boa noite. Agradeço imensamente cada trabalhador dessa casa, a espiritualidade, a todos os momentos que a gente vive aqui, doando e recebendo, porque a gente recebe muito, muito. Boa noite, paz no coração de cada um de nós.